Fala, meus amigos do Pode Tudo e Mais um Cast. Aqui é o Leandro Negão e eu quero agradecer a vocês, a todos os episódios que vocês vêm assistindo, curtindo, comentando, dando força para o nosso trabalho aí, porque parece que não, dá um trabalhinho e eu acredito que vocês estão fazendo por onde a gente ter mais estímulo, vontade de fazer. E nada mais justo do que a gente começar nesse episódio especificamente de fim de ano, a gente relembrar um pouquinho, a gente pegar algumas faixas, alguns momentos e eu recordar junto com vocês, porque por mais que a gente faça, a gente não fica a todo momento reassistindo os nossos episódios, né? E eu espero que eu, junto com vocês, a gente consiga fazer essa nossa retrospectiva. Então, possivelmente vai ser em duas partes, por causa da questão do tempo. E espero que vocês curtam e rememorem junto com a gente. E antes disso, né, legal, falar pra galera se inscrever no canal, né? Poxa, gente, se inscreva no canal, fortaleça. Se assistirem os episódios antigos, comentem, compartilhem. E de repente, se tiver algum episódio que vocês curtiram, poxa, essa pessoa poderia vir de novo, falar sobre algum assunto específico, deixa o recadinho ali para nós, que a gente vai ter todo o prazer de chamar a pessoa de novo, bater mais um papo ou explorar algo que vocês acreditam que a gente precisa explorar. E sobre o último episódio, legal, o que você achou? Poxa, Como é que foi, hein? foi bacana pra caramba, o pessoal acabou... porque foi diferente, né? Foi uma incorporação pra gente conversar com uma entidade e as pessoas acabaram, assim, tendo um... Foi legal o chat até, que foi mais interativo, o pessoal comentou e tudo, porque sim, é algo diferente, mas foi bem bacana, a vibração e a energia foi legal, né, daquele dia. Foi, inclusive eu consegui dormir, ninguém veio puxar meu pé, foi tranquilo. E possivelmente a gente sempre vai ter os irmãos espirituais para trazer esse toque de espiritualidade, de informação, porque mais uma vez, espiritualidade não é só pra gente pegar, ficar pensando e mentalizando coisas do astral e tudo mais sem um sentido. É pra gente conseguir trazer esses conselhos espirituais pra gente lidar com a vida. Nada mais do que lidar com a vida, que às vezes é difícil, às vezes acaba sendo... a gente entra num torpor, né? A gente precisa ter algo mais pra poder seguir, né? Mas é isso aí. E ano que vem tem mais, né? Tem coisa boa vindo por aí, né? Sim, ano que vem já tem algumas pessoas no gatilho aí pra gente poder entrevistar. Vai ser bacana pra caramba e espero que vocês estejam junto conosco. E mais uma vez, curta, comenta, compartilha e ajuda a gente, porque é isso que vai fazer o nosso canal crescer. A gente precisa da sua curtida. É de graça, não paga nada. É só curtir, se inscrever e compartilhar. Show. Nesse primeiro ano, então, a gente bateu a meta. Meta não, né? A gente bateu 34 episódios. 34 episódios. Quem Foi sabe fácil, se foi não tem difícil? mais, Como é né? que foi, negão? Altas horas de madruga, editando Olha, quando dava errado. putz, no início acho que foi muita coisa que deu errado, né? Putz, de a gente tentar editar episódio, ver o melhor formato, né, pra gente poder passar o conteúdo pra vocês. Até vocês vão dar uma observada, a gente tá conversando um pouquinho agora em off aí. Até a questão das câmeras, né, que a gente deixou melhor, né, a qualidade de imagem, foi Muita ajustando coisa foi tudo. mudando, né? Ainda não é né? A gente ainda é pequenininho, mas a gente chega lá. Poxa, mas a gente tem um Rafa aí Ah, que é o da técnica, o cara especializado. E vamos tentando. O importante é levar informação. Tava conversando esses dias com o que veio aqui, que foi o Zé Luiz, e que é o coach, né? Aham. Trabalhou, tem uma baita de uma bagagem aí. E ele tá falando sobre a questão de visualização e tudo mais. E ele falou assim, poxa, eu fui por você, e eu falei assim, poxa, e o importante é o papo, né? Claro, a gente quer visualização, a gente quer expandir o canal, mas o mais importante é trazer pessoas legais e um bate-papo legal. E a gente curte isso, né? E a gente precisa curtir o processo também, para que você aí de casa consiga sentir esse clima aí. A ideia do canal é contar a história da pessoa, né? Fazer com que a história das pessoas cheguem. E são pessoas comuns, né? Sim, sim. Fazer com que a história das pessoas cheguem em outras pessoas, que de alguma forma aquilo seja legal, né? Pro desenvolvimento da outra pessoa que tá assistindo, enfim. Sim. Então, Bora lá pro primeiro? O Bora lá. 0001. Vamos lá, Olha lá, ó. o episódio 01. Não, o 00, né? 0001, enfim, olha lá. Vamos pro episódio.
Olha isso aí. A câmera é totalmente Vamos lá. diferente, hein? Bom, estamos aqui na nossa estreia do nosso Pode Tudo e Mais um Cast. E ele surgiu da conversa de 3 amigos de infância. E por que não? Mais um podcast no meio desse mar de podcast aí, de informação que tem pela internet. Bom, até só para falar um pouco, meu nome é Leandro Magalhães, vulgo Negão, né? Porque possivelmente vamos nos tratar por apelidos aqui, né? Então, é a intenção que seja um programa descontraído para falar sobre E bem mais atualidades, engessado, imprimir né? um pouco a nossa opinião também. A Na primeira verdade, vez, nem normal. imprimir a nossa opinião, mas também dar abertura para que todas as pessoas possam, nos comentários, entrar em contato com a gente para poder também colocar, se expressar e a gente debater. Você lembra o que a gente falou nesse episódio? Leandro? No 01, eu não sei, sabe que eu não lembro bem qual que foi o episódio que a gente falou nele, né? Você apresentou, falou Apresentei, a gente falou da nossa história, né? Isso. O que ia ser o podcast e tudo mais, enfim. Quer A passar nossa, um pouquinho? a nossa ideia. A gente acho que bateu mais um papo, né? Passar mais um pouquinho, quer ver? Infância, né? O pessoal com quem estudei em longa data no Leonor Mendes de Bar, escola que fica aqui próximo. E eu tive essa ideia de fazer um podcast, de um bate-papo, entendeu? De amigos, que a gente sempre tá fazendo um bate-papo, só que agora jogar pra internet, né? E ao mesmo tempo abrir, né, para os nossos futuros seguidores, as pessoas que vão nos acompanhar. Mais um pouquinho pra frente, ó. Tipo, se a pessoa me inicia. chamar de Ruben na rua, talvez eu não atenda, mas se me chamar de Ovo, sou eu mesmo, entendeu? E é um apelido que eu... É isso aí. Eu acho que nesse episódio também, além das apresentações, foi quando começaram os conflitos na Rússia e Ucrânia, né? Isso, acho que a gente dá uma pincelada nisso, mas no próximo, no 01, né? No próximo episódio a gente vai começar a falar mais sobre isso. Na verdade, a gente estava naquele esquema meio de pegar o que estava rolando na atualidade, né? Isso, pegava os assuntos da semana e tentava colocar no podcast. Foi interessante. Agora, a imagem mudou totalmente, hein? Ah, mudou um pouquinho. Ainda dá pra melhorar, né? Quer ver? Olha lá, vamos lá pro próximo episódio 01. Vamos lá. Olha lá. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui Polêmica. Mamãe falei. da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, ó, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das O refugiadas, desenrolar irmão, dessa história, hein? assim, imagina uma fila, sei lá, Bom, de- gente, sei pra lá. quem não Mano, tá, nem sei, né? Tô pra sem quem palavras, não cara. tava muito Uma- familiarizado com, ou não está familiarizado com o que o Mamãe Falei disse, eu acho que é meio difícil, né, porque isso espalhou pelo Brasil todo, ele acabou indo dizendo que ia ajudar na guerra da Ucrânia, os ucranianos, e acabou fazendo um tour de blonde, que eles falam que é você ir para os países europeus para poder ficar com as gringas, com as loiras e tudo mais, e ele acabou indo no momento que ele criou uma grande saia justa, porque as mulheres da Ucrânia estavam migrando para outros países, e porque os pais, os maridos estavam indo para a guerra, algumas já tinham perdido os maridos na guerra, né, nos conflitos da Rússia contra a Ucrânia, e ele viu nessa fragilidade uma facilidade de ficar com as mulheres, e isso pegou muito mal para ele. Inclusive, ele acabou perdendo o seu mandato, né? Ele acabou perdeu muito, e perdeu direitos políticos, acredito eu, que acho que durante 8 anos, uma coisa assim. Vamos ver mais um pedacinho. sei lá, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, assim, Só Deus, né? só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho assim. Não, fora que ele perdeu também a Bom, noiva esse dele. é um né? trechinho do áudio pra gente começar a comentar, né? Quer dar suas primeiras... Aí, Ele perdeu a noiva dele também nesse episódio aí. deu ruim, né? Mas ele foi muito. Na verdade, assim, vou ser bem sincero. Aí até o Barata na época, ele falou algo que, se a gente for parar a pensar, é verdade. Ele jogou num grupo de amigos, certo?
Então, é claro que a gente, de certa forma, mesmo que a gente fale besteira, a gente tem uma tendência a falar besteira entre amigos, certo? Coisas que às vezes, se você for colocar a público, você vai ser crucificado e julgado. Então, de certa forma, esse amigo também, poxa, cometeu um ato bem complicado ao jogar a conversa dele à frente. Com certeza ele recebeu uma boa grana para isso, né? E ele descobriu que não tem um cara que é tão amigo dele assim. Ainda que o cara é figura pública, tal. É. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez nada teria acontecido. Na verdade, meu, enfim. Ainda teve muita gente que na época que Não sim, que ele criticou. fez uma coisa certa, não é isso, tal, que ele falou, tal, mas acho que quando ele põe isso no grupo pra falar com as pessoas, não era no... A causa que ele foi lá era boa, mas o vídeo que ele gravou, o áudio que ele gravou e colocou no grupo acabou, né, enfim, Sim, dando o que falar. é claro, vamos lá, de repente ele foi num conflito, viu que as mulheres eram muito bonitas, talvez ele não tinha ainda interagido com mulheres com padrão de beleza da forma como que ele revelou, que ele viu, que tudo maravilhosa e tal. Ele ele ficou admirado, né? Mas a forma como ele colocou essa admiração que ficou meio chata, né? Pra Momento, caramba. né? É. No meio de uma guerra, tal, blá, 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 enfim. Bom, e ficou um pouco desumano, né? Na hora que a gente Ficou. ouviu tudo aquilo ali. Bora pro próximo. Próximo, episódio 3. 3, vamos lá. 3, né? É que eu tinha nomeado 000102, mas é o 3. 02. É o 3, é o 3. E depois eu acerto. Esse aqui é o 3, vamos lá. É isso aí, Negão. Pelo Bom, mundo. a gente vai falar Caraca, um pouquinho a da câmera. guerra, tá, pessoal? O que está sendo aplicado de sanções para a Rússia. Vamos dizer assim, o contragolpe da Rússia sobre essas sanções. E fazer um parênteses aqui, Negão, você foi bem profético no vídeo anterior, se eu não me engano, ou no nosso No primeiro primeiro vídeo, eu no acho, primeiro né? vídeo, que poderiam haver problemas econômicos e problemas de conflito, né, de guerra. Você foi bem cirúrgico nisso e hoje, infelizmente, a gente vai tratar desse assunto. Era um assunto que tava bom. O mundo vai estar colhendo isso agora, Pra época. infelizmente. Ainda, infelizmente, ainda a guerra tá rolando. Era uma né? tendência, Tem Dez- muita dez coisa meses, no se primeiro não me engano. podcast, quando nós gravamos, ainda Já não já um ano de tava guerra. ainda tão... E tá difícil lá ainda em Baratinho. Eu sigo alguns grupos ano no de Telegram que são russos e tudo mais, né? Que e aí você percebe que ainda tá tendo morte, ainda tá tendo conflito. Os Estados Unidos ainda tá mandando dinheiro para a Ucrânia e também armamento para poder fazer frente à Rússia. Então ainda tá bem quente ainda essa questão, por mais que a mídia, pelo que eu percebo, a mídia não tá mais dando tanto foco, né, para falar da guerra, mas lá ainda tá bem quente. Pelo que eu percebo, tá para ter uma outra mobilização. Então, quando acontecem essas mobilizações, significa que eles vão ter que pegar mais civis, né, para poder jogar para guerra. Então, é gente que tá indo pro abate, né? E é muito louco porque a mídia já não fala tanto, né, cara? Não, Barata, eu tava agora rememorando uma época que eu tava no Japão, que eu voltei para cá em 2010, né? Quando eu vim passear em 2008, 2 anos antes de vir definitivamente, a Coreia sempre teve conflito com o Japão. E começaram a fazer teste de bomba, aproximando do Japão e blá, blá, blá. Estados Unidos tem parceria, começou, da época do Obama ainda junto, começou a querer retaliar a Coreia e tal. E estava numa iminência de uma guerra. Eu até perguntava, poxa, não tá passando nada aí? Não tá passando nada aqui, na mídia aqui brasileira? Não tá passando nada, zero. Então, assim, enquanto lá tava forte, noticiando o tempo inteiro, testes de bomba, movimentação do exército japonês, a notícia não chegava aqui, entendeu? Então, assim, é difícil a gente medir a temperatura do conflito pela mídia aqui nossa. Sabe uma coisa que eu queria fazer muito, cara? Pegar um russo, tentar marcar uma entrevista com um cara de lá, Poxa, ia ser bacana. entendeu? Putz, e perguntar sobre a guerra. Falar, e aí, Sim. como que é? Sabe, pra ter uma ideia de como que o povo russo tá vendo isso, ou se tá vendo, Sim, sim. entendeu? Acho que Isso seria que é o mais legal. louco, sabe? Que tem um negócio que o pessoal da Rússia, isso daí tem até um canal, é que eu preciso ver, né? Que tem uma russa que é casada com um brasileiro, e ela falando assim que muitos dos russos
acham eles apoiam o conflito, entendeu? Defende a decisão do Putin. O que foi vendido? É. Claro, óbvio que o que foi vendido pra gente do Ocidente, vamos falar assim. Sim. isso. Não deve ter sido a mesma coisa que foi vendido pros caras lá, né? Não, com certeza não. Imagina, o cara tá falando que esse conflito é para defendê-los, né? E a gente acredita, a gente meio que tem pena da Ucrânia, mas também a gente não entende qual que é a responsabilidade real da Ucrânia nesse conflito. Então, fica meio tipo assim, a gente é um povo de fora que não dá nem para opinar, né? Nossa opinião nem é tão válida assim. A gente acha, né, o que pode estar acontecendo. Bom, esperamos que esse negócio termine, né? O mais rápido possível. Sim, porque senão ano que vem também a gente vai sofrer consequências aí econômicas, inclusive para nós brasileiros que a gente consome fertilizante da Rússia, a gente afeta a nossa agricultura, né? Fortemente. Bom, bora lá, episódio 4. Bom, e quem quiser, né? Depois na descrição vai ter lá os links dos Sim, episódios. sim. Né, Vamos tal, assistir o enfim. episódio, vou comentar lá, né? Se Dar uma inscreva, né, forcinha. se inscreva. Aumentar nossas visualizações, né, Baratinho? Isso aí. Vamos lá, episódio 4. O que a gente falou aí, negão? Vamos ver? Episódio 4, vamos lá. Aí, né? Falando sobre um filme aí, aproveitando a carona para falar um pouquinho Lembrei. sobre uma Putz, parte de comportamento, verdade. que é o Lembrei. filme do nosso amigo Danilo Gentili. Como se tornar o pior aluno da escola. Olha, eu acho que eu vivi isso em algum lugar, hein? Bom, A foi gente polêmico. falou isso porque, na verdade, é um filme antigo e de repente entrou numa polêmica de novo, né? Porque o que acontece? Na época, esse filme não tinha ido pra Netflix. É um filme que foi lançado em 2011, se não me engano, do Danilo Gentili. Eu acho que, se não me engano, o pessoal, imagina, a gente tá numa fase do politicamente correto, né? Que nada pode, que putz, sabe? Então a gente tá nessa fase aí. E a hora que foi pra Netflix, tem uma cena do filme que claro, que ele até morde o menino, que é menor de idade, toca o Porchat, né? Que foi a cena mais polêmica. Não é que toca ele de verdade, tá, gente? Na cena em si, o menino toca um pedófilo, né? E depois, posteriormente, tem uma cena que ele vai brigar com o Danilo Gentili, o rapaz, né? Que é protagonista, que é um menino. E ele acaba mordendo os testículos do Danilo Gentili. Aí eles fazem um testículo ali de borracha e tal, e eles colocam uma cena bem escancarada, aberta, entendeu? Meio que estilo Porks. Nossa, porca. Bom, vamos ver. Falando um pouquinho sobre o que aconteceu, a polêmica, está relacionado com uma cena em que o Fábio Porchat acaba fazendo o papel de um senhor que tenta aliciar duas crianças. Cometer crimes contra menores. Bom, só para a gente poder ilustrar, esse filme não é novo. Isso aí. Bom, mas o filme, no final das contas, se a gente for para pensar, análise fria, tá? A gente vai perceber que num passado isso daí ia passar batido tranquilamente. Tranquilamente. Sim, filme de sessão da tarde. Filme de sessão da tarde. Normal. Tipo, Lagoa Azul passou quantas vezes na sessão da pô. tarde, né? Normal. Episódio 5, né? Vamos ver. O que a Vamos gente lá. falou desse episódio 5? É recente, já tem alguns dias que acabou acontecendo o bloqueio não do Telegram, perdão. Das mídias sociais na Rússia, ainda tá com a em censura. função da guerra. Nós já tínhamos comentado um pouquinho com relação à questão de algumas represálias que a Rússia iria acabar O assunto guerra ainda fazendo tava contra as quente, né? pessoas que Sim, estivessem mandando notícias ao vivo. Acho que nós chegamos a conversar um pouquinho no outro podcast, né? Sim, chegamos a conversar assim. Eu me lembro que foi o TikTok tirou essa ferramenta Sim, no o ao solo vivo. russo, do ao vivo dos seus Inclusive da vídeos. própria Rússia, né? Não Exatamente. só do mundo. Até tentar, né, passar o que está ocorrendo ali, tanto na Rússia Então, quanto na Baratinho, Ucrânia, tem entendeu? Como a algumas gente já havia coisas aí que a batido gente na vai tecla acabar e se fez verdade. ainda sofrendo, infelizmente, nessa época aí, porque, algumas pessoas sabem, outras não, né? As nossas mídias estão muito reguladas aqui no nosso país. Então, por exemplo, em função de questões políticas, hoje, que é um assunto que a gente, infelizmente, próximo ano, parece que já tem uma PEC, né?
PEC. Já tem um instrumento aí que a gente não vai mais poder ficar falando sobre assuntos políticos, né? Se manifestar politicamente, por exemplo, contra o governo, por exemplo, se você discordar de algo, você não pode vir a público e nem nas suas mídias sociais se manifestar de forma clara. Pá, não apoio isso, não apoio aquilo. Isso vai se tornar um crime, infelizmente, possivelmente no próximo ano aí. Então, assim, na época a gente estava falando sobre a questão da Rússia, né? Não só da Rússia, mas também da China, que estava tendo algumas limitações com relação à transmissão ao vivo, a falar sobre vacinas e sobre essas coisas assim. E agora, aqui também a gente vai ter algumas restrições com relação à questão de se manifestar sobre a sua opinião política. Então, gente, se preparem aí um pouco mais de restrição aí na área aí. Bora, episódio 06, hein? O que rolou nesse episódio 06? Vamos ver? Olá pessoal, tudo gente bem? tá com câmera Obrigado nova, por vocês né? estarem aqui conosco de Ok, novo já no deu uma Pode Tudo e melhorada, Mais né? um Cast. E meu nome é Leandro Magalhães, o Negão. E hoje, infelizmente, para mim, mas felizmente para o meu amigo Rubem, o Ovo, ele está de férias com a família, passeando um pouquinho e tal. E é claro, não dá para deixar passar esse assunto. Dá Eu acho que trabalho foi bem gravar um por importante, semana, estava né? dentro Poxa, pode dos parecer fácil, né, trends, Barata? A trends gente sabe o quanto que né, a gente o tem hype os do nossos momento. trabalhos convencionais e a gente tem que pegar... Tem não, né? É um prazer fazer isso aí. Se a gente conseguisse, né? Fala aí, Barata, só lidar com isso e ser o nosso ganho mensal ia ser bom pra caramba, né? Porque é gostoso demais fazer. Porém, a gente precisa que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem para que a gente possa viver disso de forma mais tranquila, tá? E quem sabe, logo mais eu vou colocar aí o Pix para ajuda do Pode Tudo e Mais um Cast, né? Sim. Para os apoiadores. Isso é sério, porque por que não, né, apoiar o nosso trabalho, né? Tantas pessoas aí, Afinal de contas, é um trabalho, né? é um trabalho. Dá É um trabalho, né? Dá um trabalho do caramba. Isso que é um por semana a gente tenta fazer, hein? Quando a gente pretende fazer Bora mais. fazer mais. Mas quem sabe vocês não estimula a gente a fazer mais, né? Vamos cortar de você pra você mesmo agora, hein? Olha lá. O tapa que o Aí. Will Smith acabou oferecendo no Chris Rock. Isso é uma ação pública putz, né, condicionada Jorjão, cara. mediante... Poxa, precisa trazer o Jorge de novo, hein, meu? O Chris Rock, ali tem o flagrante, ele teria que ser encaminhado à delegacia de polícia, né, registrar o boletim de ocorrência da agressão e naquele momento representar contra o Will Smith, dizendo, olha, Aqui, na verdade, a gente começa... Porque a ideia sempre foi, vamos fazer uma conversa entre amigos, tal, Sim. né? E dar a nossa opinião. Mas a ideia também era a gente ir pegando mais experiência. Ele foi o primeiro convidado, né, Jorjão? Não foi? Foi. E aí começar a convidar pessoas, né, especialistas de determinados assuntos para poder falar e dar opinião e instruir a gente melhor, enfim, né? E o Jorjão, até agradecer ele. Um dia que ele vê aí essa retrô aí, fala, pô, obrigado, Jorjão. É isso aí, Jorjão. Obrigado e espero que você retorne pra gente bater mais um papo, porque foi Exato. bacana conversar com ele. Eu sigo ele nas redes sociais e tal, e ele participou de um júri e tal, algumas coisas bacanas até. Seria legal se ele pudesse vir contar com a gente, né? Pra falar pra gente como que foi, como não foi lá e tal, enfim. Contar essa história dele. Quem sabe ele não vem aqui pessoalmente. Jorjão, primeiro entrevistado, gente fina. Bora pro próximo? Ih, Bora lá. já viu o Ovo com a camisa do Palmeiras? A gente vai falar um pouquinho Parmeira. sobre futebol, que eu acho que EP7. vira e mexe entra o assunto dos clubes que estão entrando, o clube empresa, né? Isso. Que eu acho que é interessante a Que gente se tornou uma conversar um realidade, pouquinho. né? Sim. Eu acho que por mais que é um assunto que está sendo difundido, muita gente não entende muito bem o que pode ser, o que é, se de repente tem um benefício ou não. Se vai melhorar ou não. Porque assim, nós não somos grandes entendedores, mas o intuito vamos bater um papo, vamos tentar entender e todo mundo também colocando a sua do emocional, né? do Exatamente. brasileiro, né? Mais Essa um questão pouco do mais, clube- na do clube primeira vista, mais empresa, emocional. Será que virou para É. todos os Eu tenho um clubes? pedacinho do meu Ou ainda clube. tem clube ainda que não Exatamente. tá Eu nessa- tenho um pedacinho do nesse meu. esquema? Não, tem clube que não tá, mas virou pra alguns, enfim. E eu acho que realmente vai se tornar uma... Mas por fim acho que é melhor, não é, Por Barato? aí, negão. Se os caras... Qual é a sua opinião? Cara, os clubes estão tudo numa pindaíba, Não, porque acaba porque acho que não ajuda os a caras salvação dos clubes pra sair do vermelho, né?
Porque assim, até mesmo para algum jogador investir, eles terem valor no mercado, né? Mesmo, tipo, capital aberto. Esse é um outro assunto que a gente pode trazer um especialista ano que vem para falar sobre Pô, isso. com certeza. Porque o pessoal precisa entender até essa questão de capital aberto. Por exemplo, poxa, eu sou torcedor, sócio torcedor, blá, 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 blá. Mas será que você sabe como, de repente, apoiar realmente o seu clube? Ser investidor dele, ter um pedacinho do seu clube? Eu acho que seria interessante, meu. E se a gente tiver alguém que entenda bem disso para poder bater um papo... Você conhece, Baratinho, alguém que A gente possa? Pode chamar, sim. Vamos tentar buscar, porque é interessante. É um assunto bem ainda atual, né? A gente conversou na época, né? Se tiver lá na empresa e pergunta. Porque, sabe qual que é o... bom, na SPN pra você é fácil, né? Na época, acho que a gente conversou, foi porque o Ronaldo, né, começou, né? Cruzeiro. Por causa do Cruzeiro. O pessoal meteu o pau nele, que ele tá investindo uma puta de uma grana no Cruzeiro e tal. Bora pro EP8? Bora. O que foi, hein? Você lembra desse EP8? Vocês Vamos ver. estão percebendo que o ovo não está aqui no estúdio, mas só que ele estará num link aí no estúdio especial. E aí, Ovão, A beleza? gente falou nesse? Fala pessoal, tudo bem? Ah. Aqui é o Ruben, o ovo do Pode Tudo e Mais Um Cast. E aqui estamos nos meus EP08. estúdios das organizações Ovo, para Cancelamentos, trazer né? mais um conteúdo aí de qualidade para vocês, um conteúdo muito interessante, diga-se de passagem, tá? E complementando aí o que o Negão falou, Cancelamento? Isso. Foi aquela época que, aqui pelo que eu tô vendo, a gente pegou, falou sobre o Castanhari. Lembra quando ele tomou aquele tá. cancelamento lá? Do lance do vídeo da Rússia, foi? Isso, Foi isso. algum vídeo da Rússia, né? Justamente. Aí ele tentou colocar, porque foi o do Holodomor, né? Porque, porque o pessoal fala que isso não existiu, que não sei o quê, blá blá blá. Mas só porque é um toque polêmico. Ele só pelo fato de falar sobre isso, ele foi cancelado. Porque, tipo, ele colocou um fato, em teoria, histórico, ele só colocou fatos. Ele não afirmou nada na verdade. Então, foi uma época que você não poderia falar nada. Hoje também não tá tão fácil de falar as coisas. Mas só que é você falar e ser cancelado, porque as pessoas não concordam, acham que você só porque está expondo fatos você está apoiando. A pessoa não. A régua está muito, muito curtinha para as coisas. Então, nós mesmos, a gente já tem que tomar um certo cuidado. No episódio do Marquinhos, que a gente falou sobre o Intergalactic, foi um episódio Era o Dia da muito. Consciência Negra. que a Dia da gente tava Consciência gravando. Negra. Foi muito bacana e o YouTube barrou a gente com relação a algumas coisinhas. Achei estranho isso aí. Bom, enfim. Complicado, né? Bora. Então, mas é isso aí. Foi o que a gente acabou falando nesse episódio e foi bem bacana. E a gente precisa expor, né? A gente, pelo que a gente vem caminhando, é expor fatos, trazer pessoas e também a gente entender por que a gente tá tendo a comunicação um pouco mais restrita. Então, a nossa pegada estava sendo essa aí. EP09. Tudo bacana. Porque um cara aí, sabe? O Rafa, baratinha, dedicado à nossa causa aí e cada vez deixando melhor o som, imagem, tudo. tentando deixar o menos feio, Não, isso aí vai ser só difícil. operando milagre. Mas a gente ainda não fez maquiagem, a gente Não tá dá pra com tanto fazer. sucesso A ainda, né? inteligência artificial Bom, não em tá breve tão teremos intensa nossas nas maquiadoras aí, ou maquiadores, enfim, para dar um automobilismo. baratinha que curte eu gosto. automobilismo. Falando Foi um do pouquinho Hamilton, sobre o Hamilton, Vamos lá. Olha lá. que ele acabou passando Na verdade, a gente num evento que é a fez Vetex, esse né? episódio por Um conta evento do... muito bacana. que ele ia se tornar cidadão honorário, não é? Uma coisa assim? Exatamente. É honorário que Tava fala? perto do... Tava perto do GP do Brasil, né? Sim. E ele E curte a pra Vertex caramba, acaba né? falando um o pouquinho Ayrton sobre Senna. Inclusive deu tecnologia. certo, né? São 2 deputados, né? Agora esqueci o nome deles, mas eu Ele sei ficou que bem um é honrado, né, deputado de ter recebido pelo o Ceará, título. né? Foi muito Que legal, apresentou cara. esse Ele foi lá projeto de em resolução. Brasília e Não é nem tal, Brasília, discursou e É tudo um projeto de resolução, né? Seria uma homenagem, né? Gear, né? do Quem programa. quiser buscar no YouTube enquanto estiver ouvindo, não acessar o link, é Top Gear. E se colocar Top Gear cena, documentário, Sim. você... A gente passou um pedacinho do documentário. Ah, Olha lá. verdade. Olha lá, 10, 12 anos. 12 anos, 12 anos, 2010, 12 né? anos já. Olha lá, quer ver? Ó, vamos lá. I think I was 9 years old, and
I just came in from a heat or practice session, and my dad's working away on the kart, and I remember him telling me. I remember going around to the back of the car and just bawled my eyes out. At 9 years, I remember it like it was yesterday. I remember exactly where I was, what spot. Ele curtia pra caramba o Senna, né? Sim. Esse ano não foi um ano bom pra ele na corrida, né? No campeonato, né? Quem que tá meio que passando o Hamilton? Não é passando o Hamilton, né? O carro não foi um carro bem feito da Mercedes esse ano, né? O Verstappen garantiu o bicampeonato. Não teve uma briga que nem teve o do ano passado, né? Tipo, não foi pareio. Não foi. Trocou muitas regras da Fórmula 1, enfim. Carro totalmente novo. Que regra assim baratinha que trocou, Cara, que não, na verdade, modificou muito? Cara, parte de pneu mudou, parte de aerodinâmica mudou muito, que eles estão tentando tirar o lance de... Eles querem que os carros andem mais próximos, né, um dos outros. E para isso eles tinham que mexer na parte aerodinâmica dos carros. É meio que E um aí- padrão, tipo, uma determinação tem que ser aplicada em todos os carros da De Fórmula 1, anos e anos eles fazem isso para tentar deixar mais atraente pro público, na verdade, né? pra não ficar deixar- muito, tipo, só o mesmo ganhando o tempo inteiro. Exato, que era o que aconteceu com o Hamilton nos últimos anos, entendeu? E aí eles fazem essa reformulação e a própria Fórmula 1 tá de dono novo, né? Que é Liberty Media e tal, enfim, os caras são... enfim, ao meu ver, ficou mais legal, né? Ainda teve o lance do Netflix, do Drive to Survival, que, popularizou mais ainda, enfim. E aí, de anos em anos, eles fazem algumas mudanças para tentar deixar um pouco mais competitivo. Mas vamos ver o ano que vem, né? Como é que vai vir a Mercedes, enfim. Sim, é complicado, né? meu? Mas e para quem curte, né? É bem legal. Inclusive, eu ainda tô devendo, a gente precisa fazer um episódio só para falar de kart, cara. Sim, com certeza, pô. Aí você também tem que colocar sua experiência aqui. O Baratinho é campeão aqui nas paradas. O pessoal pensa que ele não é. Não, eu tento andar, né? Mas, vai eu vou lá. trazer. Vai tem cara pra trazer. Falsa bom, modéstia, hein, Baratinho? Você É. tá no kart aí. Quantos anos? Que eu ando lá, É, fez... Eu comecei em 2012, 2012. Puta, regularmente, né? anos pra caramba. Bom, o Barata, deu ó, mais assim, de 10 anos, em né? resumo, o Barata tem que trazer os títulos dele, com quem ele anda, porque ele anda com um pessoal bacana aí, conhecido aí na área do kart aí, hein, Vamos gente. trazer o campeão brasileiro, o sênior de kart, vamos ver. Se dá pra trazer ele. É isso aí. Bora. Qual? A gente tava no 9, né? Agora é o 10, é isso? 10. Vamos ver o que a gente Tá, falou. primeiramente, no 10, mais uma vez agradecer a Opa. audiência de vocês no Entrevista. nosso canal, né? Valeu pelos likes, valeu pelos comentários, pelas visualizações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Aí a gente começa Se inscreva uma série e de ative o entrevistas sininho com o pra pessoal gente- da pra vocês terapia, receberem certo, os novos Negão? conteúdos. Isso. Na verdade, do isso nosso aí a gente canal. começou com a Irene, né? Que é consteladora familiar, que ela, inclusive, também é coach. Ela trabalha com a parte organizacional, trabalhou com empresas grandes, inclusive Balduco, tudo. E também uma empresa que ela até falou na época, que é uma empresa que mexia com peças automotivas, que também é uma empresa grande e de família já que está muito tempo na área e tal. Então é uma mulher bem conhecedora, engenheira, estudou na FEI. Ela tem uma história fantástica e quem quiser, curta, comenta e compartilha, não esqueça. E vai estar o link do episódio dela, assiste que vale a pena. E, inclusive, quem quiser, né, solicitar os serviços dela também, tá lá os contatos, Instagram, de todos os convidados, né? A gente tenta deixar todo mundo aqui em contato direto com o convidado para tirar as dúvidas, né? Certo, Negão? Certo, E esse trouxe uma amiga já do coração de muito tempo, né? De alguns aninhos já, né? Recente, mas já há alguns anos, né? Já. Para poder explorar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre a questão da terapia integrativa e, no caso, a especialidade dela, que eu também não eu conheço, mas não sou um especialista, apenas só de bater papo, e hoje ela vai esmiuçar essa questão toda para nós. E apresento a Irene Silva. Olá, gente. Boa tarde, Boa seja bem-vinda, tarde. Irene, tudo bom? Fico honrada, né, de ser a primeira pessoa, a primeira a ser entrevistada, né, e Quando eu principalmente nasço, a primeira coisa que eu começo a ter contato é mamar. Foi a primeira pessoa entrevistada aqui, né? Aqui Sim. dentro do estúdio. Né? Sim, sim. Teve o Jorjão que a Teve o gente Jorjão. fez, Quando foi fora, call, né? Fizemos uma ligação e agora ela... Então Certo. é a Sim. fase Vai oral. dentro. Ah, Né? sentar aqui E na nessa cadeira, fase junto com a oral, gente dentro o do que estúdio. acontece? Quero ter o quê? Conexão.
né? E aí, eu imagino, não sei, A suas gente é uma fagulha, né? Sim, sim, Daquele cara lá em cima aqui, com certeza. né? Bom, foi um Só papo, um pedacinho. foi um papo bem bacana. Entrem lá para vocês conseguirem saber mais sobre as técnicas, sobre a parte da história da Irene e também as terapias que ela acaba praticando. Inclusive, no finalzinho tem a Ana também, que é uma outra terapeuta, que ela vai passar aí ao longo da nossa retrospectiva e que estava até fazendo um curso com a Irene na época. Bora. EP11. Bora lá. Ó, a Vera vai, oh, a Vera vai baratinho. analisar. Ah, não, só falo coisa boa. Vamos falar de top term, falo coisa então. boa. A Vera também, né? Ela fez o nosso mapa, né? Mapa numerológico. É isso aí. A Vera, ela é numeróloga e foi bem interessante, porque ela fez uma análise minha, sua e do ovo, né? Bom, Não, é sempre gostoso você saber de você. Porque você fica mais seguro. Você saber, eu sou assim, eu não sou assim. Isso é bom, isso não é bom Sim. pra mim. Aí você fica muito mais seguro. Não tem, tá ansioso, tem Ron? essa. Eu sei que, assim, você é uma pessoa disciplinada. Você gosta de saber o que você quer e seguir um caminho com objetividade. Para onde você quer ir, o que você quer fazer. E, às vezes, aí é que entra a questão. Você tem que entender que isso é o que você gosta. Bom, é isso aí, falando sobre as nossas personalidades, os traços de personalidade. Quem quiser também, curta, comenta, compartilha, assista a Vera e também dá para você acessar os serviços dela através da rede social que a gente deixou lá. Foi bem legal esse episódio. Foi bacana pra caramba. Falou algumas coisas interessantes, né, Baratinho? Falou. sempre tem, né? Ainda mais quando fala da gente, né, cara? Você fica prestando atenção, não tem como, né? Tipo, Sim. meu, Depois a gente vai associando, né, o que vai acontecendo na vida aí. exatamente. EP12. Vamos lá. Que a gente falou? Faz leitura de mão, que é quiromante. Boa. Poxa, tem coisa bacana aí. E a gente fez alguns trabalhos juntos que nós falaremos ao decorrer, mas primeiro eu vou apresentá-lo. É o Boa. nosso amigo Regis Canabarro. Ele é do Sul, hein? Isso aí, bem-vindo, Regis. Muito obrigado aí, meu amigo Leandro, Negão, Wolf, Barato. A pessoa já está com o pé, fica entre a neurose e a psicose, né? É. E geralmente são pessoas que não têm empatia, que no momento que você não servir para elas, viram as costas. E foi um papo bacana também, né? Só um cortezinho aí. Então assim, o Regis, ele também é um terapeuta holístico, né? Integrativo, com várias técnicas. E a base do trabalho dele é leitura de mão, que ele faz muito bem. Ele é oraculista também, mas a leitura de mão acaba sendo algo interessante. Ele acabou falando bastante coisa dos nossos traços, das nossas mãos também. E é legal vocês assistirem, porque bateu baratinha quando ele falou algumas coisas da mão, né? Cara, todos eles bateram. Isso que é interessante, né? Eles conseguem, cada um com a sua técnica, numerologia, Interessante, a barra mão. integrante. E como eles conseguem saber traços da nossa personalidade, coisas que de repente estão no nosso íntimo, através das técnicas deles, né? Isso é bacana. Tá aí, outro episódio que é legal assistir. Vale a inteiro. pena. Vale a pena mesmo. Vamos pro 13. Vamos O ver. nosso Boa. amigo e jornalista esportivo aqui. Bem-vindo, Marquinhos. Bem-vindo, Marquinhos. Muito obrigado. Prazerzaço estar aqui com vocês para bater esse papo, vai ser muito legal. Bom, E o Marquinhos é cadeira Marquinhos. cativa, né? Porque Assim, é um cara que por que sempre vai ter esporte? papo. Boa pergunta. Participou de Cara, vários, né? Eu acho que eu sempre amei esportes. E E é uma sempre coisa rende um para mim papo que é bom, né? muito. Seria muito. Como eu posso dizer? Tá muito muito no meu inteligente, subconsciente, né? no meu emocional, E- porque. Exatamente. Mas por que esse ícone aqui é desse Ó, jeito? nosso Nunca ninguém se perguntou, né? Tá, virou uma coisa tão pra gente corriqueira poder que as falar pessoas da não NBA. param pra pensar. Ah, isso aí era legal demais. Poxa, hein? essa fita a gente assistia demais. Até mandei o link de última hora pro Barato. É de 93. E Eu assistia a gente muito essa fita, gastou o porque a gente videocassete. gastou. É um VHS, né? Pra quem não sabe o que é o VHS, pessoal, era uma fita que você colocava no aparelho pra reproduzir na TV, tá? Não, tem que explicar, porque tem gente que não sabe o que é isso não, cara. Tem mesmo. Tem. É muito engraçado. O Itaú fez uma propaganda. E o Legal, né? o Marquinhos acabou falando bastante sobre NBA, falando sobre esporte, a vida dele, né? As viagens dele para fora do país com o trabalho, né? Que foi muito bacana. Que ele foi para Aspen, tudo. Gente,
Vale muito a pena. Mais uma vez, a ideia é sempre trazer alguém aqui e a pessoa contar a história dela, né? E mostrar que aquilo é possível para outras pessoas que queiram seguir o mesmo caminho, enfim. Sim, sim. O legal, sabe o que é, gente? Por que é tão legal conversar com o Marquinhos? Ele é um cara, não é só porque ele é articulado, poxa, inteligente. É um cara que ele tem conhecimento dentro do nicho dele, ele consegue transmitir esse conhecimento de forma simples, sem arrogância, um cara assim próximo, né? Tipo, eu vou falar gente da gente, não por nós sermos afrodescendentes, entendeu? Que foi o que deu pepino no outro episódio. Exato. Mas porque é uma pessoa super gente boa, pessoa do bem, e que tem sempre a agregar. Pessoas assim sempre tem que agregar com a informação que ele transmite. Então, aí o Marquinhos virá outras vezes, com certeza. Bora, IP14. E você viu que foi uma sequência de entrevistas depois, né? Que a gente começou... A ideia era sempre, vamos sentir como que é, vamos fazer somente a gente primeiro e depois a gente abre para outras pessoas, né? Então, pegar um pouco de experiência, né? Para depois chamar as pessoas. Foi bem isso mesmo que a gente fez. Foi legal. O Barato foi para Atacama, né? Putz, aí foi um episódio difícil, hein? Você foi no Atacama. 30 horas até eu tive a oportunidade de ir sim lá, cara. O Caribe da Costa Rica, um dos lugares mais incríveis e mais bonitos que a gente passou na viagem. Bom, pra quem não tá familiarizado... O deserto do Atacama é um dos lugares mais bonitos que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Cara. Imagino ele chegando lá de Fusca. Que infelizmente acabou acontecendo aquele acidente com o cara. Você mostrou uma foto, né, lá da noite, as estrelas. As estrelas, é um dos melhores lugares para você ver o céu, cara. Não tem poluição, tal, luz, né, que atrapalha bastante. Eu imagino que ele deve ter curtido muito, cara. Tem certas pessoas que às vezes eu não entendo por um trechinho, verdade. Vocês podem, não, na verdade. Vai tão cedo, sabe? Baratinho, às vezes, e é interessante porque... A gente falou de mais coisas, né? Top Gun, que foi quando teve o lançamento, né? Imagens. Porque pensa num cinema com som bacana. Um dos melhores, se não o melhor filme de 2022. E outra, tem a superação do ator lá, que é o Val Kilmer, né, meu? Que foi o que foi estouro de bilheteria também, né? Aí. Essa história também é legal, viu? É bem legal, enfim. Então essa questão do Churastei e tudo mais, eu acho que o pessoal tem que sobre acontecer algo, né, assim... Alguém que estava muito conectado à mídia, às pessoas, acabou sofrendo isso. Eu acho que no universo tudo é funcional, por mais que seja um desastre, mas fez com que as pessoas se abrissem um pouco emocionalmente, né? Pensar um pouco além da nossa própria vida, do nosso próprio umbigo também, e entender que ele foi em busca da felicidade dele, foi buscar conhecer países, lugares, viajando num Fusca, né, Barato? Junto com o cachorro. Foi. E eu acho que... enfim, terminei, nego. Mas é difícil, né, velho? Mas assim, eu acho que a mensagem que ele transmite é paz, leveza, a busca de objetivos, que a gente pode tornar essa busca de objetivos algo simples. Eu acho que tem muita coisa implícita aí nessa história do cara. Morreu muito novo, muito jovem, né? Mas ele deixou muita coisa. As pessoas precisam sempre estar relembrando um pouquinho da história e da trajetória dele e o que ele representou também para as pessoas. E infelizmente a pessoa só vai servir de exemplo quando acontece algo radical. Porque enquanto ele está vivendo a história, claro que alguns acompanharam, curtiram a história dele, mas só passaram a dar mais valor quando ocorreu essa fatalidade, né? É isso aí. Inclusive, não, tem uma passagem dele, ele passa lá na casa do Rubinho, cara, em Orlando. É muito legal, cara. O Rubinho dá uma volta com o carro, com cachorro. A gente chegou a passar essa partezinha, não passou? Lembro ou se não? A gente passou essa parte no episódio, mas enfim, tem essa passagem dele. Enfim, cara. E aí a gente começa a abrir uma série, alguns episódios de falar de alguns temas, né? Sim. E a gente começa também a inserir alguma coisa de filmes também, que eu sou apaixonado por filme, enfim. E aí mais pra frente a gente começa a fazer um esqueminha também de filme que vai passar aqui daqui a pouco. Sim. Que inclusive é o nosso daqui a pouco a gente vai falar, né? Você lembra qual que é o recordista de views do canal? O recordista de views, deixa eu ver, dá pra até vir aqui no... Você lembra qual que é?
Se eu não me engano, é a primeira parte dos anos 80 lá, dos filmes. É verdade. Conteúdo aqui. Acho que, se não me engano, esse é o recordista de views. Depois preciso puxar, que eu não... Daqui a pouco a gente chega lá as análises. Mas foi realmente, o pessoal curte, né? EP15, hein? EP15. Vambora? Bora. Aqui, esse episódio começa um lance muito legal, porque a gente não sabia exatamente para onde a gente ia ir, né? A gente ia, chamava aquelas pessoas que tinham disponibilidade, que queriam vir no canal, tal, tudo, e de repente a gente traz um amigo. Sim. Né? E aí esse cara apresenta a gente para outras pessoas, Sim. que aí vai girar outras coisas, e é muito engraçado como as coisas começam, mas... Sim. Errada. Existe também isso? Usar de forma errada? Ou até na questão, vamos dizer, de usar de uma forma recreativa. Não sei se cabe essa tudo vai colocação. Boa colocação. Tudo vai da sua intenção e do ambiente que você está. Sim. Por exemplo, você tomar ayahuasca num ambiente recreativo, num ambiente, sei lá, de churrasco, num ambiente de praia, que você está livre, cara, como que vai estar o seu emocional? Certo. Porque ela vai tirar você... legal sobre o uso, né? É do eixo, ayahuasca, exemplificando. Porque técnica por técnica eu posso te ensinar. Para você fazer na sua companheira, etc, etc. Mas esse neotantra que eu digo, ele é muito mais que ele é expansivo. Porque você traz a pessoa... tântrico também. Desculpe. Traz a pessoa pro aqui e agora, pro visceral. E o que eu achei legal é que ele tornou esses assuntos... Como é visceral, você não fica muito na nuvem. Não é pesado, mas as pessoas têm tantas dúvidas, torna isso como se fosse um tabu, né? Quando eu fizer isso, mas ele conseguiu deixar tudo tudo leve, tá bem explicado. Ali, isso foi bem legal também. Foi E a partir dele, né? Como o Bará estava falando, a gente já conheceu as outras pessoas e, inclusive, a gente deu... a gente começou os irmãos espirituais, né? Através disso, para falar mais sobre espiritualidade de uma forma mais direta, né? Bora, EP16, vamos ver quem vence. Eu acho que deve ser alguém ligado à lei. Vamos ver, peraí. Parte energética, a Fabi. Ele pode fazer 10 massagens, nunca vai ser igual. Nunca. Nenhuma massagem é igual a outra, porque a pessoa nunca vai estar igual, né? Certo. Nenhum dia. Então, eu trabalho bastante essa parte de trazer. E aí, só complementando, você falou a questão do reiki, né? Depois eu conheci um reiki, porque tem vários tipos de reiki, que né? A Fabi acabou falando especificamente. Que na verdade, é um reverendo que dá esse tântrica, curso. né? É um padre, né? Que dá um curso de reiki. Ele é muito. Ele é muito esse padre, ele é muito, muito diferente. Assim, eu conheci esse padre numa missa dentro de um templo budista, né? Acho que tem que ser livre ao ponto de você optar, você escolher. E eu acho que a liberdade, eu acabei de pegando escolha. Covid, não foi? Então, aí, quero colocar uma questãozinha, uma pulga atrás da orelha. Vamos lá. E se de repente, nesse momento, entra o curioso? O pessoal percebeu o esforço, né, Baratinho? Vou colocar uma mente mais perversa. E aí, como lidar na doença aí, a gente acabou então, aí bala. O cara chega lá, eu quero ficar, né? Olhar, vamos supor que é um homem. Ele chegou, tá olhando com aquele olhar sexual, com aquela coisa, chegou a ter... Aí você chega, legal, você tá aqui, que bom que você veio, legal sua energia, aí o cara, tô com tesão. Tá bom, vamos pegar esse tesão, vamos ver o que a gente vai fazer com ele, vamos pegar essa energia, vamos trazer pra alegria, vamos... E aí porque você tá ali, você é um terapeuta, você tem que tratar daquela pessoa também. Você não pode julgar ele. Mais outra coisa bacana, a Fabi, como o Alê, falando sobre essa massagem tântrica, que é um tabu, porque ela toca o corpo, ela é uma massagem onde a pessoa tá ali no despido, né? E ela falou também com leveza, porque algumas pessoas vão com um caráter assim mais sexual pra coisa, e ela acabou também dando esse toque, trazendo pra parte terapêutica, para o pessoal entender um pouco melhor, né? Que era uma curiosidade nossa também, né? Sim, com certeza, porque a gente não entendia. Pô, pensa que a gente foi muito rico vir o Ale depois a Fabi, porque a gente vai ter uma visão de um terapeuta tântrico que trouxe o assunto leve, porque ele toca em mulheres, e a Fabi, né, que acredito eu, assim, gente, é que nós não entramos nesse assunto especificamente nos respectivos podcasts, mas tanto
uma mulher quanto um homem pode tocar os dois sexos, né? Sim. Mas só que às vezes alguns terapeutas acabam, mulher vai atender muito prioritariamente homem, e o homem geralmente vai acabar atendendo mulher, mas isso não é uma regra, tá? Mas só que foi interessante como eles tornaram esse assunto leve e esclarecedor, né? Foi bacana mesmo. Bora pro nosso último corte de hoje? Bora lá pro nosso, a parte 1. Parte 1 que se encerra aqui. Vamos ver o que a gente fez. EP 17, hein? Bora. Falando aqui do que representa o Neuralink, mais ou menos, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Mas o princípio, a raiz, né, a espinha dorsal é igual. A gente exatamente igual. São estímulos. E fiz uma conexão com Elon Então, em um Musk. futuro próximo, os condenados terão a chance de se voluntariarem como cobaias para experimentos médicos com a finalidade Inclusive, de diminuir a sua pena. Muitas declarações mais novas com relação à questão do chip. Para a pessoa. E usando de cobaia, a gente que de certa forma, para vocês se familiarizarem o que é o Neuralink, tá? Tá aí na tela para vocês poderem ler sobre. O que é mais ou menos aí o Neuralink, né, negão? Que é uma interface do cérebro com o computador. Tem um vídeo que acho que até complementa um pouco o que a gente vai falar, que é esqueci, é Michel, né, o brasileiro que é um cientista, inclusive aquele que fez aquele esqueleto robótico do primeiro chute da Copa, né? Sim. E era um paraplégico, a gente nem se parecia, podia ter separado, né? Ia ser excelente, cara. Que ele que acabou fazendo, só para vocês entenderem quem é essa pessoa que foi no Flow. Vamos passar o vídeo e baseado no que ele fala, a gente vai fazer a gente falar sobre isso, porque eu assisti o Spider-Red, aí eu passei para vocês, né? Para você e pro Ovo, para vocês assistirem e fazer uma associação de como a tecnologia, junto com a medicina, a indústria farmacêutica, como isso está tudo muito ligado e como também pode ser usado para até mesmo manipular a gente. Essa é a verdade, porque a gente não sabe qual é a real intenção, né, das pessoas quando tentam conectar dispositivos. Qual que é a novidade que você tinha falado? Hã? Tem mais alguma novidade sobre esse assunto? Então, o Elon Musk falou no podcast do Joe Rogan que ele que não, é um chip que não vai ter rejeição e que mais ou menos daqui 2 anos ele prevê que as pessoas já poderão falar de chip para chip. Hein? Entendeu? Então, assim, gente, obviamente, para o cara afirmar desta forma, testes já rolaram. Entendeu? Pelo menos é o que eu acredito. Show de bola. Terminamos aí a nossa primeira parte. Gente, curta, comente e compartilha. É só a primeira parte da nossa retrospectiva, né? 2022, que a gente vai colocar. Não assistam da Globo, assistam a nossa. Nossa, com certeza está muito mais interessante. Bom, a gente não pode falar isso, a gente pode ser processado. Mas vamos lá. Então, assim, gente, curta, comenta e compartilha. Essa foi a primeira parte. Então, a gente pegou os 17 primeiros episódios, né? Os links estarão na descrição para que vocês possam assistir, né? Desses episódios. E outra, apoiem o canal, né? Compartilhe com os amigos, dê essa força pra gente aí. Se inscrevam, vocês vão perceber que realmente dá um trabalhinho, mas não é um trabalho do bem. É gostoso, dá trabalho, mas é gostoso. A gente precisa desse estímulo, a gente precisa dessa força para monetizar o canal, para tudo aquilo que a gente precisa para sustentar toda essa estrutura, né, Barata? Porque a gente não vive de vento, né, mano? É isso aí. É isso aí. Galera, obrigado, valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Abraço. Parte 2. Opa, peraí, esse aqui. Fui.